A gente vai fazer, dar um momento aqui para o lançamento do livro Jongo e Memória Pós-Colonial. Estava previsto a gente fazer um pouco mais cedo, mas a gente vai convidar aqui para fazer a apresentação do livro Jongo e Memória Pós-Colonial e do livro Caru, Cabeça Encarolada, Ideia Descolada. A gente convida então a professora Eliana Castro Alves para fazer a sua apresentação desses livros, né? Ela é docente do curso de terapia ocupacional da UFDM. A ideia aqui nem é fazer uma apresentação formal, né, da tese de doutorado que culminou nesse livro, nessa produção, mas é mostrar um pouco para vocês da realidade, né, dos territórios quilombolas a partir de imagens. Eu vou primeiro fazer uma apresentação bem breve aqui para vocês que estão aí na ponta, né, da gestão cultural. Vou fazer uma apresentação de um livro que eu produzi, que é Caru, Cabeça Encaracolada, Ideia Descolada, e depois eu falo um pouco do livro do Jongo, que é fruto da minha tese de doutorado. A Caru, Cabeça Encaracolada, Ideia Descolada, ela surgiu de inquietações, né, provocadas pela Lei 10.639, né, que se converteu depois na Lei 11.645, para abordar justamente a questão da cultura afro-brasileira e do ensino das relações étnico-raciais nas escolas desde 2003. A gente sabe que o Brasil, né, tendo uma constituição, né, a partir de uma estrutura racista, né, de sociedade, que é um tema que é necessário a gente abordar, né, desde sempre. Então eu fui muito estimulada por essa lei a pensar literariamente, né, de uma forma literária, como que a gente pode abordar o conceito do racismo dentro das escolas, né? Porque, lógico que a gente precisa, antes de tudo, mostrar a beleza, né, da cultura afro-brasileira, fazer um movimento de valorização da cultura afro-brasileira, das religiões de matriz africana, mas antes de tudo a gente precisa falar dessa palavra que incomoda tanto, né, mas que estrutura tanto a nossa sociedade. E falar de racismo na escola é muito complicado, porque as crianças, elas vivenciam isso no dia a dia, o tempo todo, mas elas não dão um nome para isso, né? Muitas vezes as crianças dão um nome de bullying, por exemplo, né? Colocam bullying de uma forma geral para qualquer forma de manifestação agressiva, né, nas relações sociais, no microcosmo da escola. E, na verdade, a gente está lá para falar, escuta, algumas injúrias, elas são racistas. E o que é o racismo, né? Abordar isso no contexto da escola é algo muito importante, que a gente precisa abordar. E a gente sabe que o racismo, ele tem se estruturado na sociedade contra a estética negra, por exemplo, e as meninas, especialmente, sofrem muito pelo cabelo, né, pela sua cor. E aí o livro da Caru, nasceu dessa inquietação de como que a gente pode abordar as relações étnico-raciais na escola, falando diretamente essa palavra, né, racismo, porque isso faz parte da dinâmica das relações entre as crianças no contexto escolar, especialmente no contexto escolar. Daí a menina Caru é essa personagem, né, que vai sofrer um pouco dessas dinâmicas racistas no contexto escolar. Esse livro, ele não fala só assim, do racismo, ele fala de branquitude, né, porque é necessário racializar as pessoas brancas. Então ele não vai, a Caru, embora seja uma personagem, a personagem principal, vai ter personagens aqui brancas exercendo as suas relações de poder. Então é importante, porque quando eu vou nas escolas fazer a apresentação do livro, eu falo com as crianças brancas, né, sobre o poder, sobre o lugar de poder da branquitude. Então a gente não fala só, a gente não se dirige apenas às crianças negras. E o livro da Caru, ele também surgiu, né, com uma inquietação minha, porque eu nasci numa família multirracial, né? Eu tenho um irmão, meu irmão mais velho é negro, meu irmão mais do meio é branco, e eu vi que existiam umas diferenças, né, na educação, na socialização dos dois, né? Meu irmão negro, na adolescência,
sofreu várias abordagens policiais e meu irmão branco nunca sofreu nenhuma abordagem policial. E aí eu fui vivenciando, né, no seio da família essas diferenças que eram próprias de uma sociedade estruturalmente racista. E então isso sempre foi algo que fez parte das minhas vivências infantis, né, da minha vivência como menina. Eu cresci num país racista e fui observando isso. Chegamos a morar um tempo em Moçambique, né, na África, e consegui enxergar, quando eu retornei ao Brasil, eu consegui enxergar um pouco de como que aconteciam as relações interraciais aqui no Brasil. Né? Consegui fazer essa diferença a partir da vivência que eu tive na África. E, enfim, então o Caru ele surgiu dessa inquietação, né, minha. Eu lancei o livro em 2017 e a gente entrou nas escolas, já mais ou menos quase perto de 1.000 crianças já foram atingidas pelo lançamento dos livros nas escolas públicas aqui em Uberaba. Sempre estou levando pessoas ativistas, né, do movimento negro junto comigo, nos seus lugares de fala. Geralmente, professoras negras se apresentam dentro do contexto do lançamento para poder falar sobre as vivências relacionadas ao racismo. E isso trazer isso no debate da escola tem sido muito importante aqui no contexto de Uberaba. Essa aí, na verdade, esse é do jongo, mas eu queria que vocês passassem o outro slide da Caru, só porque já que estou apresentando a Caru, né, a gente apresenta primeiro a Caru, só para vocês verem algumas fotos. E aí, começa antes, né? Aí. Aqui eu estou trazendo algumas imagens do livro. O livro, ele foi, apesar do desenho original, né, ter sido meu, a minha tia, Maria de Lourdes Portela Solero, ela realizou as tinturarias e ela utilizou muitas técnicas de tinturaria africana na produção na produção gráfica. Aí pode ir passando, por favor. Aí tem algumas... Pode passar. Ela também usou outras técnicas, não só de origem africana, mas muitas dessas tinturarias elas têm essa origem, né? E esse azul índigo é um azul que na África é relacionado à resistência, né? À resistência do povo negro à colonização. E é por isso que a gente privilegia a cor do azul índigo na capa. E aqui a gente, só para mostrar que a gente realizou uma parceria, né, aqui na Uberaba, na Fundação Cultural de Uberaba, na secretaria na secretaria específica, né, que trata a questão da arte e da cultura negra aqui em Uberaba, para poder entrar com o livro da Caru nas escolas de Uberaba. Então, algumas fotos dos lançamentos do livro nas escolas, as produções, né, das crianças, pode passar. As produções gráficas das crianças, né, as professoras falando um pouco, né, sobre cultura afro-brasileira. Aqui a gente tem uma congadeira falando sobre a congada em Uberaba, né? A gente está sempre convidando pessoas relacionadas à cultura de matriz africana para poder abrilhantar os eventos de lançamento do livro. Pode passar. Geralmente as crianças trabalham o tema do livro antes do lançamento, né? E quando chega no lançamento a gente faz a exposição dos trabalhos que foram realizados a partir da Caru, sempre na perspectiva da valorização da beleza étnico-racial, né, da beleza negra, sempre na valorização da cultura afro-brasileira. E aí as crianças elas fazem releituras, né, da personagem Caru. E falam também, né, durante o lançamento dos livros, elas falam sobre a questão do cabelo, né, algumas injúrias raciais e racistas, né, no recreio, na escola, enfim. Aqui a professora fez uma releitura do livro da Caru para as crianças manusearem na sala de aula.
Pode passar, só para dar uma olhadinha. É um pouco isso, né? O livro da Caru, que eu apresento para vocês. Eu tenho alguns exemplares aqui que eu estou vendendo. Do Jongo não tenho, mas da Caru eu tenho. E agora eu vou só mostrar um pouco as imagens do livro da Jongo, não quero tomar muito tempo, a gente tem pouco tempo, que é o outro arquivo mesmo. Daí, o livro do Jongo, eu até cheguei a pedir para a editora mais exemplares para poder apresentar aqui para vocês. Infelizmente, não chegaram esses exemplares, então eu só tenho um aqui para venda. E o livro do Jongo, sim, ele é fruto do meu trabalho de doutorado que eu realizei numa comunidade quilombola no norte do Rio de Janeiro e que foi de muita importância, né, para o meu desenvolvimento profissional e humano. É outro arquivo. Você consegue localizar outro arquivo? Eu vou mostrar para vocês um pouco das fotos, né? As fotos do livro foram tiradas pela fotógrafa Helena Valdívia Dias. E o que eu realizo no livro é uma tentativa de abordar a memória pós-colonial nas comunidades quilombolas a partir do jongo, né? Enquanto uma manifestação artística e cultural. Porque o jongo ele acaba impactando o processo de produção de memória nas comunidades quilombolas. Não só o jongo, mas outras produções culturais. Existe a produção coletiva da memória, ela se dá a partir da cultura. E o jongo ele foi mudando também a sua forma, considerando todas as condições sociais, históricas e políticas ao longo do tempo, né? Então, o jongo ele é praticado, né, desde a época da escravidão na comunidade quilombola de Machadinha, Quissamã, lá no norte do Rio de Janeiro. Teve um período em que ele parou de ser praticado na comunidade, justamente na época da ditadura militar, que é uma época de maior repressão política, e depois ele vai retomar no começo do século XXI, né, num contexto político, né, de valorização da cultura afro-brasileira e também num contexto do município que tenta abarcar aí o jongo como patrimônio cultural e também para o turismo, né, no contexto do turismo. E a gente percebe mudanças, né, muito importantes na forma como o jongo é construído na comunidade. Um impacto na construção identitária, né? O quanto que os cenários políticos e sociais impactam a construção da identidade a partir da memória do jongo nessa comunidade. A comunidade quilombola Machadinha de Quissamã, no norte fluminense, é muito importante, né, no século XVII, pela produção canavieira. E temos o nome Quissamã, né, já tem um mito de origem na comunidade que é muito interessante. Que no século XVII, um negro escravizado é encontrado no meio de um povoado indígena, né, naquela região, de um agrupamento indígena, e o colonizador, né, diretamente pergunta o que você está fazendo aqui, porque afinal de contas os negros, quando eles se encontram no meio dos índios, provavelmente era um negro fugido, né? E pergunta qual que é a origem do negro, e ele fala de Quissamã, que é uma região na África. E depois o colonizador volta para aquele agrupamento no dia seguinte e o negro não está mais lá. Óbvio, né? Ele é inteligente e foge. E daí, só que esse mito de origem acabou fazendo surgir o nome da cidade de Quissamã, né? Então a cidade mesmo, ela se origina a partir do encontro do colonizador com esse negro escravizado da região de Quissamã, na África. E toda a produção da memória do jongo, toda a produção da memória colonial, pós-colonial na região é impactada por esse mito de origem. Até a forma como a prefeitura vai reconstruir esse espaço nas relações de poder com a comunidade quilombola. E aí que eu deflagro na minha tese de doutorado é que realmente existe uma tendência à continuidade da colonialidade do poder nas administrações municipais, mesmo após o término do sistema de escravidão em si. Então, a colonialidade do poder continua nas relações
diretas entre as comunidades negras e a elite, né? A elite açucareira, no caso de Quissamã.